Olá, boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando mais um evento aqui pela ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, um evento rodeado por amigos, né? Eu tenho o grande prazer de receber grandes professores, grandes juristas ligados ao direito coletivo ou, segundo alguns, direito sindical. Eu queria fazer inicialmente alguns agradecimentos, agradecer cumprimentar a ASP na pessoa da sua presidente, a Viviane Girardi, também todos o corpo de conselheiros. Queria fazer aqui um cumprimento especial a Ricardo Guimarães, a Elaine Beltrán, a própria Luciana Pereira também, pessoas que eu tenho muito carinho e eu queria aqui deixar meu cumprimento especial. Também queria cumprimentar e agradecer desde já toda a equipe do Departamento Cultural, em especial na pessoa do Eduardo Viveiros, e também a turma aí da ASP que cuida, aí, o pessoal técnico que ajuda muito a gente nos eventos. Queria também agradecer especialmente e de todo o coração aos quase 300 inscritos para esse evento. É um motivo de muita alegria para mim, para todos os professores, advogados. Queria fazer aqui uma menção especial a alguns aqui, colegas, amigos nossos, mas eu faço em nome deles, mas abraçando pessoalmente cada um dos inscritos. Então, o nosso amigo Célio Pereira, Raíssa Tokunaga, a nossa querida professora Raíssa, o Ricardo Amirati, que fez aniversário recentemente, meus parabéns. Hoje, inclusive, é aniversário da nossa querida professora Ivani, está aqui conosco. A festa de aniversário dela é aqui na ASP, hoje, no nosso evento. Tá bom, professora? Então, já vou renovar os cumprimentos a ela, mas eu queria me antecipar que o aniversário é junto com o amigo Ricardo Amirati. O Rodrigues Júnior também, um grande abraço, e o amigo também Rodrigo Chagas, professor, junto com uma série de outras pessoas e colegas e amigos, ex-alunos de todos nós, aí, advogados inclusive. Hoje nós vamos tratar de uma questão que tem afligido assim, um pouco o meio jurídico e o meio social e econômico hoje, inclusive, coincidentemente, nós tivemos um acordo do Sindicato dos Metalúrgicos lá de Taubaté com a Ford, tratando da questão da demissão em massa, então foi bem oportuno, né? Isso se acontecer exatamente hoje, mas eu queria, antes de passar a palavra para o professor Paulo Sérgio e apresentá-lo, dizer e trazer uma experiência minha para justificar um pouco o tema, né? A nossa Justiça do Trabalho aqui de São Paulo era composta por vários fóruns, Alfredo Issa, Casper Libro 2, Ipiranga, Rio Branco, então Rua Aurora, estava aquela coisa toda. Quando tudo aquilo saiu dali, foi para um fórum único, né? Um prédio único lá na Marquês de São Vicente, na Barra Funda, eu lembro muito bem de várias farmácias terem fechado, vários comércios terem fechado, aquela zona no bom sentido, obviamente, zona onde as pessoas transitavam, você já via uma diferença muito grande, naquilo lá ficou deserto, para não dizer outra coisa. Então, é óbvio que essas transições, essas mudanças, né, de grande efetivo, né, ou por mudança de alguma coisa, de uma empresa, ou até mesmo por demissão em massa, ela gera um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio econômico, um desequilíbrio social. Isso é claro, e essa é a bandeira, né, de quem defende essa negociação coletiva. Mas, de outra forma também, não justificando que é mais forte ou menos forte, nós temos também a Constituição Federal, que trata da livre iniciativa, né? Então, a livre iniciativa é um grande peso e é um grande argumento para botar na balança para essa negociação ou para essa discussão. Então, acho que isso é importantíssimo, né? Nós vivemos todos nós estamos muito delicados e receosos das coisas e ansiosos por mudança. Eu lembro que as grandes mudanças do direito do trabalho foram ocasionadas depois das guerras, né? Das grandes guerras, principalmente a Segunda Grande Guerra, e eu também vejo anseios há mudanças, né, sociais por conta do Covid. Está todo mundo em frangalhos, né? Isso faz com que haja um apelo social. Em contrapartida, como eu disse, nós temos essa questão também da livre iniciativa, que é um princípio que está lá consagrado na nossa Constituição Federal. Então, nós temos um julgamento em curso lá, né, que envolve um conhecidíssimo caso da Embraer, lá no Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário,
e que eu acho que é importante, né? Já tivemos aí 2 votos, e o desenrolar disso eu acho que vai interessar muito a sociedade, inclusive já foi consagrada aí a repercussão geral. Então, eu queria iniciar dizendo que nós vamos tratar em 3 modos. No primeiro modo, os palestrantes farão as suas considerações em 10 minutos, num segundo momento, faremos aqui uma discussão, né, entre todos aqui, né, uma conversa, e no terceiro momento é que nós abriremos aí para as perguntas, né, as eventuais perguntas do pessoal que está acompanhando a gente. Então, renovo aí particularmente o agradecimento a todos e queria passar a palavra ao professor Paulo Sérgio João. Professor Paulo Sérgio João, professor da PUC, da FGV, professor coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu, lá da PUC de São Paulo, COGEAI, e professor do mestrado e doutorado da PUC de São Paulo, uma pessoa, advogado absolutamente atuante e um exímio conhecedor de direito coletivo. Tá bom? Então, queria renovar meu agradecimento ao professor Paulo Sérgio João pelo aceite do convite e está dada a palavra. Quero agradecer inicialmente ao convite que me honra bastante de estar aqui, de falar, né, nesta Associação dos Advogados de São Paulo, que é uma entidade extremamente acolhedora dos interesses dos advogados e que tem honrado muito a nossa profissão e instruindo muito, né, os advogados em começo de carreira ou os advogados nos seus objetivos, nas suas expectativas de vida profissional. Eu também quero aproveitar e cumprimentar todos que estão participando deste evento, dizer boa tarde para todos e cumprimentar, né, na sua pessoa, cumprimentar também o Carlos Eduardo, né, a professora Ivani Contini, a Tirza e o professor Renato Rua, colega lá da PUC, né, que é o nosso decano, embora ele tenha abandonado, né, a trincheira, mas ele ainda é o nosso decano e uma referência ainda nos nossos bancos lá no pós-graduação da PUC. Sempre lembrado, né? Sempre bem lembrado pelos seus ensinamentos, como você bem disse, pelo entusiasmo, né, que ele sempre mostrou nas suas aulas. Eu queria... o tema não é simples, né? Essa questão da necessidade ou não de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores. A gente já tem aí, né, um encaminhamento do Supremo Tribunal Federal com 2 votos que tratam do assunto, mas eu não queria me apegar muito aos votos, né? Eu queria aqui fazer uma abordagem um pouco mais independente, né? Se é que se pode dizer isto, né? Porque senão a gente vai aqui fazer a maioria lá no Supremo. Então, eu queria primeiro dizer o seguinte, que a gente está diante de uma problemática que é colocada, né, pela ementa do evento, que é a necessidade de negociação coletiva. Então, em primeiro lugar, né, saber em que momento, né, uma negociação coletiva ela se coloca como necessária ou quando que uma negociação coletiva ela deve ser observada, né? Então, a negociação coletiva, nós sempre discutimos isso, né? O direito à negociação coletiva é um direito, né, dos trabalhadores, é um direito que não está assegurado diretamente pela Constituição Federal, mas a partir do momento que se reconhece a liberdade sindical, o direito de associação em sindicatos, né, se reconhecendo lá no artigo 7º o direito dos trabalhadores, aquilo que for negociado em acordo ou convenção coletiva, nós já estamos aí falando que há diferentemente de outros países, há um reconhecimento implícito, né, do direito dos trabalhadores a uma negociação coletiva, não é? Então, esse é o primeiro aspecto importante, não é? Se há necessidade ou não. Então, superada a questão da negociação coletiva, né, pensando já um pouquinho mais adiante, o tempo da fala aqui é curto, mas pensando um pouco mais adiante, a gente está falando de uma negociação coletiva diante de um problema social enorme, porque uma dispensa coletiva
ela implica, né, os efeitos dessa dispensa coletiva são enormes, né, porque muitas vezes abrange, como no caso da Embraer, que é o tema aí desse recurso extraordinário, um número muito grande na região, famílias. Então, uma dispensa coletiva causa efetivamente um impacto social muito grande na região. Então, essa dispensa coletiva, ela peca por um problema inicial, né? Quer dizer, a dispensa coletiva, ela não tem um conceito, ela não tem um critério. Quando, em que momento que a gente tem, né, o reconhecimento de que a dispensa é coletiva? Né? A gente tem os parâmetros, obviamente, de 4.000, 3.000 trabalhadores, 1.200, 1.500, é bastante gente, né? Mas nós não temos esse conceito legal e nem administrativo, né, do que é uma dispensa coletiva, até porque não caberia, né, eu acho que não seria recomendável, né, que nós tivéssemos pela lei, né, um conceito do que é dispensa coletiva, porque cada empresa tem um tamanho de trabalhadores, né, e a dispensa coletiva ela pode variar em função do tamanho da empresa e número de trabalhadores. Então, essa dispensa coletiva, ela não tem, né, um conteúdo, digamos, jurídico. Né? E aí, lembrando que a reforma trabalhista, o professor Pedro Paulo, ele sempre diz que se perdeu uma grande oportunidade na reforma trabalhista de cuidar desse assunto de uma forma mais séria. Mas o artigo 477-A na reforma trabalhista equiparou essa dispensa coletiva, não é? A dispensa individual. Não é? Então, o legislador aqui, na verdade, né, colocou dispensa plurima, coletiva, quer dizer, ele fala de plurima e fala de coletiva. Não é? Até que ponto, né, a dispensa plurima ela não é sinônimo daquilo que é também coletivo? Então, fala aqui que não há necessidade de autorização prévia da entidade sindical, né? Ou celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para a sua efetivação. Então, com isto, a gente tem, primeiro, né, esse direito à negociação coletiva, né, de que cuja obrigação ninguém pode fugir, né, desde que haja o interesse nessa negociação coletiva. O segundo ponto, né, é que é o conceito dessa dispensa coletiva, que não pode ser um conceito prévio, né, porque é impossível de se estabelecer. E juridicamente, como é que se conceitua? Juridicamente não há, se discute os efeitos coletivos de dispensa de um grande número de trabalhadores, mas não existe efetivamente, né, esse conceito da dispensa coletiva, né, o conceito jurídico disso. O conceito jurídico ele surge a partir, né, do momento em que se provoca, que o sindicato busque lá, né, uma negociação coletiva. E, de outro lado, o exemplo da Espanha é muito interessante nesse aspecto, porque na Espanha o conceito de dispensa coletiva ele não é jurídico, ele é administrativo. Né? A partir de um determinado número, considerando um determinado período de dispensa de trabalhadores, o ato da empresa é considerado como dispensa coletiva. Né? Então a gente fica num dilema, primeiro, social, né? Um impacto econômico extremamente sério, né? Mas nós não temos, né, essa obrigação, por força de lei, de consultar o sindicato. E aí, neste aspecto, eu penso que é extremamente relevante, né, repensar os sindicatos e o processo de negociação coletiva. Porque a negociação coletiva ela não pode ser como tem sido nos últimos tempos, né, pelo menos naqueles que a gente tem tido. Nos últimos, eu não diria 2020 para cá, porque a pandemia traz uma paralisação enorme nessas questões sociais. Mas o que nós temos por hábito em negociação coletiva é negociar sempre o prejuízo, né? Os sindicatos eles foram habituados a negociar o passado.
né? As negociações coletivas, na minha avaliação, elas têm que mudar o objetivo, tem que negociar o futuro, né? Se há uma possibilidade, há um risco, né, de uma situação econômica, os sindicatos poderiam perfeitamente, né, num processo de negociação, quando faz uma convenção coletiva, um acordo coletivo, inserir, né, como que eles enfrentariam, como que as empresas deveriam enfrentar, que seria muito mais adequado, muito mais adaptado a uma realidade do que nós ficarmos discutindo, né, como nós estamos fazendo, um caso que já passou tanto tempo, né, em que os sindicatos ainda correm atrás, né, de uma busca e de uma responsabilidade pela dispensa coletiva. Então, esse ajuste, né, no processo de negociação me parece extremamente importante, né, e os sindicatos têm que, né, retomar um pouco as suas negociações, têm que retomar um pouco os seus essa retomar a relação com os trabalhadores, obviamente, não é? E quando eu falo sindicato tem que retomar a relação com trabalhadores, não estou querendo separar uma coisa da outra, mas a postura ideológica sindical junto aos trabalhadores é extremamente importante para que isso possa ocorrer. Então, os sindicatos têm que mudar, né? Não adianta nós ficarmos falando em processo, né? Porque o Supremo Tribunal Federal vai concluir, provavelmente, que a dispensa coletiva ela não depende de uma negociação com o sindicato. E isso soará, né, do ponto de vista geral, como um prejuízo do sindicato, como uma perda para o sindicato, né, como se houvesse nessa batalha algum vencedor. Na verdade, não há vencedores nisso, né? Na verdade, nós estamos cuidando de um problema social enorme, né? E se o Supremo Tribunal Federal disser, o sindicato pode ser excluído deste processo, tenho certeza que muitos dirão, então, podemos, né, lançar os trabalhadores aos leões, porque não há mais nenhuma dificuldade. O sindicato, eu acho que essa decisão, de qualquer modo, ela pode gerar um enfraquecimento muito grande do sindicato no processo de negociação, né? Eu acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, se vier efetivamente para excluir, né, a participação do sindicato, vai ser um demérito, né, para a postura dos sindicatos diante desses conflitos, que não são conflitos coletivos, vamos dizer isto, não é? Não são conflitos. O conflito surge a partir do momento que se propõe uma negociação coletiva e os empregadores enfrentam a negociação coletiva, que tem como objetivo amenizar, ou pelo menos criar saídas mais amenas, menos agressivas do ponto de vista social e econômico, não é? Então, e esse é o trabalho do sindicato, esse é o trabalho dos advogados, né, de procurar, diante de uma situação como essa, né, criar o menor problema social possível, né? Quer dizer, a dispensa de trabalhadores não é pelo número, né, mas pelo impacto social que representa no ambiente, né, em que os trabalhadores estão. Uma cidade pequena, né, uma empresa que tenha lá 500 trabalhadores, se despedir 300, já causa um impacto enorme, né, naquela região. Então, esse conceito da dispensa coletiva, para mim, ele é extremamente mutante, né, de acordo com a realidade social, que é, né, digamos, também a massa crítica do direito do trabalho, né? Nós não podemos padronizar comportamentos, porque cada situação, em cada momento, nós temos uma questão social diferente, né, e que nos obriga, de certo modo, a uma adaptação, uma flexibilização, né, mas sempre, é óbvio, com o objetivo de aliviar e de reduzir esses impactos sociais e econômicos na região. Leonel, eu não sei se eu falei já nos meus 10 minutos. Se eu falei, você me avisa. Falei já? Não. Mas o senhor fica à vontade. Teoricamente, o tempo já expirou, mas o senhor pode ficar à vontade, professor. Então, tudo bem. Então, eu só queria terminar para dizer o seguinte.
Eu acho que o momento é extremamente importante, a discussão é extremamente relevante também, mas que dá oportunidade, não é, para que se repense as negociações coletivas, que se repense um pouco a participação dos trabalhadores, né, por meio de sindicatos, né, e que a dispensa coletiva ela não pode ser tida, né, como um conflito trabalhista. Ela deve ser vista como um problema, né, porque ninguém dispensa coletivamente porque quer, né, porque está com sangue nos olhos, mas a dispensa coletiva é um problema que precisa ser cuidado pela sociedade. É isso. Muito obrigado, viu, Leonel? Tudo bem, professor Paulo Sérgio, agradeço a sua palavra. O primeiro sinal, né, professor, de que teoricamente não haverão aí vencedores, né, ou não haverá aí um grupo de vencedor, é que hoje foi firmado aí um acordo, né, o acordo lá com o sindicato lá do Taubaté com a Ford, né. Então, ainda que o Supremo tenha sinalizado, né, nos 2 votos, né, um certo caminho, e o senhor já, teoricamente, já deixou sua posição de um certo prenúncio, né, do julgamento, isso possivelmente não foi capaz ainda de afetar essa relação sindical, né? Porque hoje foi firmado esse acordo, né, com o pessoal lá de Taubaté, né? Então, na contramão daquilo que talvez acene o Supremo lá. Mas brilhante suas palavras, agradeço novamente aí suas considerações. Eu vou passar agora a palavra ao professor Carlos Eduardo Dantas, ao doutor Carlos Eduardo Dantas, um grande amigo, um advogado absolutamente atuante aqui em São Paulo e no resto do Brasil, professor do curso de pós-graduação lá da FGV e mestre, né, em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. Então, a pessoa que muito nos honra a participação e eu queria renovar o agradecimento aí do convite. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer um agradecimento super rápido aqui em respeito ao tempo. Então, agradeço a direção da ASP pelo convite na sua pessoa. Agradeço e cumprimento os amigos, queridos professores, professor Paulo Sérgio, professor Renato, professor Ivani, a Tirza, que é uma amiga também de muitos anos de trabalho, né? Em lados opostos, mas sempre de uma forma muito complementar e respeitosa. Eu vou tentar... Eu pensei em algumas provocações aqui para a gente debater ou para a gente discutir, mas antes de trazê-las, eu queria fazer uma ressalva do ponto de vista pessoal, né? Vou tentar trazer algumas considerações muito mais sob o ponto de vista da legalidade, da necessidade, sob o ponto de vista jurídico, de se negociar com os sindicatos, do que uma consideração do ponto de vista sociológico. Eu sou adepto das relações sindicais, sou adepto do desenvolvimento e do amadurecimento das relações entre empresas e sindicato, e acredito que a negociação coletiva ela sempre é o melhor caminho e o melhor remédio para que a gente encontre alternativas. Então, a despeito de concluir pela obrigatoriedade ou não, claro que cada empresa tem que conhecer o sindicato com quem convive, tem que conhecer e saber a permeabilidade do sindicato para receber uma discussão como essa, porque também tem um outro lado da moeda, né? Uma negociação tentada e não exitosa, ela pode virar um dificultador sobremaneira quando a gente imagina uma dispensa em massa. Então, a empresa, ela, obrigatoriamente, ela tem que conhecer o sindicato com o qual ela negocia. Mas, aproveitando um pouco daquilo que o professor Paulo Sérgio falou, eu queria trazer algumas considerações e uma primeira provocação, né? Acho que esse julgamento do Supremo, ele nos remete a uma discussão que está muito em voga hoje sobre que tipo de sistema jurídico a gente pretende ter no Brasil, né? A gente sabe que a gente vem de uma escola romano-germânica, onde se prestigia ou onde se prestigiava muito o império da lei. Então, a gente estudou nas faculdades a partir daquilo que diz a lei. Mas também é inegável que a gente evoluiu, e acho que de uma forma mais acentuada nos últimos anos, e a gente se aproximou muito do que é a estrutura ou o sistema jurídico do common law, né? Onde a gente, além da lei, a gente tem muita atenção e muita preocupação com os precedentes. E aí, só fazendo um apanhado aqui de números,
Não por acaso, hoje, se a gente for comparar número de súmulas, orientações, precedentes normativos, só do TST, a gente tem mais verbetes do que a própria quantidade de artigos da CLT. Então, acho que a primeira pergunta que a gente poderia fazer é, bom, muito bem, então, que tipo de sistema jurídico a gente pretende ter ou a gente quer ter? E por que eu falo isso? Porque quando foi proferida a decisão, no caso da Embraer, lá em 2009, havia ainda naquele momento uma lacuna sob o ponto de vista legal de como deveriam ser tratadas as negociações coletivas ou como deveriam ser tratadas as dispensas coletivas. A gente não tinha um dispositivo legal. Então, me parece que naquele momento ainda havia espaço, ainda havia grande pertinência de uma construção a partir dos princípios. A decisão, no caso da Embraer, ela é uma decisão principiológica, ela traz um conteúdo de princípios muito grande. Mas hoje a gente tem um cenário diferente. Com a reforma trabalhista, houve a inclusão na CLT do artigo 477-A, que foi comentado até pelo professor Paulo Sérgio, e ele me parece ser um artigo extremamente objetivo e que deixa muito claro qual foi o interesse e qual foi a disposição do legislador. Lembrando que a reforma trabalhista, ainda que ela seja objeto de críticas e de alguns questionamentos, ela é fruto do processo legislativo, ela é fruto do processo democrático e, em última análise, ela deveria representar o anseio da sociedade. Então, eu por princípio, de pronto, sempre enxergo uma lei nova, e falando aqui especificamente da reforma trabalhista, como uma lei que reflete os anseios da sociedade construída dentro de um ambiente democrático, que é o processo legislativo. Então, se lá atrás ainda havia espaço para aplicação de princípios, para aplicação de um conteúdo, de uma carga principiológica, hoje me parece, de novo, estou fazendo um recorte aqui exclusivamente do ponto de vista legal, não necessariamente do ponto de vista sociológico ou das relações coletivas. Mas acho que do ponto de vista legal, a lei hoje ela é muito clara e a lei hoje ela é muito transparente naquilo que ela se propõe. O artigo 477-A da CLT, ele me parece não deixar dúvidas ou espaço para interpretações. Quando ele diz que a dispensa individual, plurima e coletiva são equiparadas para fins legais e que nenhuma delas depende de uma negociação prévia com a entidade sindical. Mas tem um ponto ainda que eu acho que é um ponto a ser respondido, também muito bem colocado pelo professor Paulo Sérgio, que é como é que a gente tem aplicado isso, como é que a gente tem trazido isso para o nosso mundo jurídico atualmente. E aí, assim, mesmo depois da reforma, a gente seguiu vendo, a maioria das vezes, ainda ancorado nesse precedente, que foi o caso da Embraer, as decisões do Poder Judiciário, de certa forma, estimulando ou direcionando as negociações coletivas como um requisito ou como um critério de validade e de legitimação das dispensas coletivas. Mas hoje, muito embora a gente tenha na lei um artigo que exime a empresa da realização de uma negociação coletiva para fazer a dispensa em massa, a gente segue sem ter um conceito legal e um conceito legal que traga o mínimo do conforto para o operador do direito do que é uma dispensa coletiva. Então, quando a gente analisa a legislação de outros países, em especial países que se preocuparam em resguardar a dispensa coletiva, em trazer algum tipo de proteção, a gente sempre encontra um critério objetivo. A gente sempre encontra na legislação um critério que nos dá clareza e tranquilidade do que deve ser considerado dispensa coletiva, em especial para fins de proteção legal, seja para uma negociação prévia, seja para qualquer outro requisito que a lei fora do Brasil exige. Mas no Brasil a gente não tem isso.
a gente costuma pensar da legislação estrangeira esses conceitos. Mas aí o que eu vejo a gente tem muita dificuldade e o conceito da demissão em massa, da dispensa coletiva, por vezes, ele acaba sendo um pouco deturpado na aplicação do direito. E por que eu quero dizer isso? Né? Quando a gente olha para a legislação estrangeira, a gente encontra esse conforto. E a legislação diz, olha, o critério para que se considere uma dispensa coletiva por exemplo, um número de empregados, um percentual do número de empregados da empresa, a causa que eventualmente deu origem à dispensa coletiva, como, por exemplo, a implementação de uma nova tecnologia que, consequentemente, gera um número de dispensas. Então, a gente sempre busca na legislação estrangeira uma referência que a gente não tem no Brasil. E aí, acho que pelo fato de não ter no Brasil, a gente acaba se deparando no Poder Judiciário com situações que me parecem até, eu não vou dizer banalizar, mas me parecem tornar muito simples uma coisa que é extremamente complicada. Na minha avaliação, acho que o critério legitimador de uma dispensa coletiva, ou o critério que faz com que uma dispensa coletiva mereça uma proteção especial, é quando aquela dispensa causa impacto na sociedade. Né? Acho que qualquer um de nós aqui, imbuído de boa-fé e um coração empático, não tem como a gente negar que uma dispensa que traga para uma sociedade, ou que traga para uma determinada cidade, ou para uma determinada localidade, um impacto social, porque vai causar um desemprego, porque vai causar... Ela merece um tratamento diferenciado. Mas como a gente não tem na lei essa segurança, a gente se depara com situações que é de difícil resposta. Eu vou dar um exemplo de uma situação que eu trabalhei muito perto de 2009, então esse foi um caso que eu advoguei em 2011, e eu acho que ele ilustra um pouco da dificuldade que a gente tem de manejar esse conceito. Em 2011, uma empresa para a qual eu trabalho, ela fez a demissão de 30 empregados. A empresa optou por fazer a terceirização da sua área de segurança patrimonial, que até então era uma segurança patrimonial composta por empregados, e a empresa decidiu terceirizar a segurança patrimonial. Muito bem, à época, a empresa ela empregava aproximadamente 2.000 empregados. Né? E além de empregar 2.000 empregados, ela tinha um ecossistema ali em torno dela de aproximadamente 5.000 trabalhadores. E ela era uma empresa que estava inserida em uma sociedade na qual ela era provedora. Né? Era uma empresa que fica num lugar extremamente remoto. Então, é uma empresa que assim, ela se estabeleceu no lugar, ela gerou empregos, ela movimentava toda a economia ali de 2 cidades no seu entorno. Mas, num dado momento, ela optou por terceirizar 30 empregos, optou por terceirizar uma atividade, que era a atividade de segurança patrimonial, e demitiu 30 pessoas, mas outros 30, obviamente, foram recontratados e foram alocados pela empresa que veio fazer a prestação de serviço. E tanto o sindicato quanto o Ministério Público do Trabalho ajuizaram uma ação ancorados na decisão que havia sido recém-proferida, no caso da Embraer, dizendo que a empresa tinha feito uma demissão em massa. E aí veja como é uma condição difícil, né, de difícil conciliação. A empresa provedora em uma região, a empresa com uma responsabilidade social exemplar, porque era ela a grande locomotiva ali de empregos e da economia da sociedade, faz uma dispensa que representa aproximadamente 1,5%, que em condições normais é até uma taxa normal de turnover de empresas, mas faz uma demissão concentrada de 30 trabalhadores e é chamado ao Poder Judiciário para responder por uma dispensa em massa. Então, eu acho que, para além da obrigatoriedade ou não, essas são algumas considerações ou essas são algumas provocações que eu queria trazer. Né? Me parece que hoje, sob o ponto de vista legal, a questão já está respondida. Né? A lei, pela reforma trabalhista, pelo artigo 477-A, eles colocam de uma forma muito clara e transparente,
Então, não vejo mais espaço para questionamentos nesse sentido. Muito embora, de novo, estou ressalvando aqui a minha opinião pessoal, de que acredito sempre na negociação coletiva como o melhor caminho para a pacificação de impasses dessa natureza. Tá bom? Então, eu estou controlando meu tempo aqui, acho que consegui fazer exatamente dentro dos 10 e volto a falar daqui a pouquinho quando a gente estiver conversando juntos. Muito bem, doutor Carlos Eduardo, agradeço aí pelas suas belas considerações. Infelizmente, né, nós, eu, você, professor Renato, Paulo Sérgio e todos aí que estão vindo, nós somos reféns desse estado social que nós vivemos, né, dessa polarização. Hoje, nada se agrada. Se um faz A, o não agrada o B. Se o B faz A, estou dizendo justamente porque a reforma trabalhista, o que se discute é que houve uma ineficiência ou ineficácia de conversa com uma série de entes sociais e políticos. E a lei, ela está posta, mas ela não tem, segundo alguns, certa legitimidade. A prova disso, gente, é que no Supremo são quase 40 ações diretas de inconstitucionalidade com a relação à reforma trabalhista de artigos específicos, entendeu? Então, legítimas ou não, quer dizer, legítimas todas são as ações, né, com o direito de ação é uma garantia constitucional, mas se aquilo se substancia ou não substancia é uma outra verdade. O fato é que houve uma falta de pacto social. O que precisaria, eu acho, na reforma trabalhista, o professor Paulo Sérgio, é um pacto social. Simplesmente colocar um artigo e dar, né, aí um caráter de legalidade, talvez não resolva. Por quê? Porque quem está do outro lado da linha não está respeitando. A prova disso é que todo mundo está indo no Supremo pedir para o Supremo anular algo que foi legitimamente composto, né, a própria norma, mas com certas falhas, e aí vou parafrasear uma série de colegas nossos que defendem essa questão de que deveria ter tido uma conversa maior e um debate maior sobre uma série de pontos, entendeu? Então, eu acho que falta, segundo alguns, uma certa legitimidade. Então, a prova disso até partido político entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo discutindo questões da lei. Então, para você ver como a politização disso tudo, ele tem deixado precárias as relações. Então, a sociedade ficou um pouco doente por conta... Claro que ela não tem que ser unânime nas coisas, mas ela ficou doente por conta desses embates políticos, né? E essa reforma, ela infelizmente sofreu com isso. A prova disso é que são quase 40 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, eu queria renovar o agradecimento, dizer que suas considerações foram brilhantes. Você é um grande estudioso, sempre foi, desde a época lá da especialização da PUC, e é uma grande honra tê-lo aí conosco. Tá bom? Eu queria passar agora a palavra à professora Ivani. Ela deu uma escapadinha, mas ela deve estar pertinho aí. Oi, professora. Estou aqui. Tá. E, olha, nossa grande aniversariante do dia, ela, na verdade, quem deu o presente foi ela, que deu o presente para a gente, com a participação dela aqui, né? Ao invés de nós darmos o presente para ela que acabou concedendo esse presente maravilhoso para mim, para todos os professores e os ouvintes, com a participação dela. A professora Ivani é uma pessoa que eu tenho uma dívida de muitos anos com ela sabe muito bem disso, nada de ilicitudes, tá, gente? É uma dívida de gratidão, de honestidade, né? Ela sabe muito bem disso. É uma professora que eu tenho grande admiração, sempre foi uma grande estudiosa, veio lá do Ministério Público do Trabalho, agora desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho pelo 5º, professora lá da Faculdade de Direito de São Bernardo, que eu tive a oportunidade de dividir lá as aulas da faculdade por um período, lá num concurso que eu passei, e é coordenadora da pós-graduação lá, e uma pessoa absolutamente estudiosa e ativa. E é só olhar a agenda dela, que todo dia tem 3 ou 4 cursos que ela está ministrando. Eu estou sendo muito, como é que fala, aumentando as coisas aqui, né? Um tiquinho, como diz lá o mineirinho, mas é absolutamente isso, né? A professora está em todos os lugares e discutindo tudo, então sempre aberta a estudar, a discutir e sempre aberta a dar aulas. Uma pessoa que eu tenho grande admiração. E eu queria, de novo, agradecer por ter aceitado o convite nessa data que é especial. Tem gente que fica enclausulado, né, no aniversário, não quer muita coisa, tem gente que entra em depressão, tal, mas a professora Ivani tem uma luz, né, e essa luz ela mostra todo dia, né, o que ela é. Eu vi lá um depoimento de um colega
comum, né? Fazendo um elogio lá, muito legal a ela, lá, o Lucas. E eu acho que é isso mesmo. Eu faço minhas palavras do Lucas, né? Que a professora é realmente um ser humano incrível, tá bom? Então, eu queria de novo parabenizar pelo aniversário, né? E desejar hoje e sempre, né? Grandes dias e muita felicidade, tá bom? Feliz aniversário. Queria de novo agradecer esse aceito do convite e queria conceder a palavra agora. Quero cumprimentar a nova direção, né, da associação, quero cumprimentar todos os palestrantes, eu tenho um carinho muito especial para o Dr. Renato Rua de Almeida, a quem eu fui, né, é meu mestre, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu tenho uma gratidão enorme por ele, ele ajudou, ele faz parte da minha formação jurídica, né, muitos dos ensinamentos que hoje eu passo para frente, eu devo a ele. Dr. Paulo Sérgio João também, eu tenho uma admiração muito grande, o Dr. Paulo Sérgio João é um profissional da área muito respeitado, e eu tenho posições jurídicas muito sólidas. Quero cumprimentar também o Carlos Eduardo e a Tirza, né? Eu quero fazer aqui uma retrospectiva histórica sobre e uma visão holística, né? Política, jurídica, social, econômica e cultural, tá? Tudo bem? Então, é o seguinte, nós temos uma convenção 158 da OIT que foi aprovada no Brasil em 92, aí nós tivemos um decreto legislativo em 96, mas quando foi no mês 11 de 97, ela foi desratificada, porque nós entendemos que aquela Convenção 158 retomaria a estabilidade definitiva no emprego. Ela passou a ser interpretada como estabilidade. E aqui nós já começamos a discutir a questão da despedida coletiva. E ficou em pauta o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, que veda a despedida arbitrária ou, né, sem justa causa, salvo motivos técnicos, econômicos e disciplinares. Então, lá atrás, em 97, quando houve a denúncia da Convenção 158, nós já começamos a debater a despedida coletiva no Brasil. Mas, sob o ponto de vista político, social e econômico, as despedidas coletivas elas começaram mesmo a acontecer, né? Em 2015, 16, 17 e 18. E nós verificamos que o impacto social que uma despedida coletiva causa numa determinada localidade é muito grande, porque o seguro-desemprego de 3 ou 4 meses é para despedida individual e supõe-se que dentro de 2, 3, 4 meses o indivíduo isoladamente, né, despedido será reabsorvido no mercado de trabalho. Mas quando se despede coletivamente 100, 200, 300 trabalhadores, e principalmente em cidades do interior, e eu estou citando aqui São José dos Campos, que acabou de ter uma despedida coletiva, a reabsorção no mercado de trabalho é muito mais demorada. Por isso, o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, sinaliza que deva ser regulamentada por lei complementar essa questão. E essa lei nunca veio. E nós, então, aplicamos o 40% do fundo de garantia previsto no artigo 10 do ato da disposição constitucional transitória. Mas quando chegou nos meados de 2017, 2018, muitas despedidas coletivas começaram a acontecer. E eu me lembro de uma despedida coletiva da Colchões Probel, onde a doutora Vânia Paranhos deu a primeira decisão a respeito, e naquela época, esse processo a gente nem acha mais, porque ele nem foi digitalizado, né? Processo antigo, e eu até me respaldei nos julgados da doutora Vânia Paranhos. E em 2018, nós tivemos um primeiro caso aqui em São Paulo, da Maxon Amistad, onde eu fui relatora. E 2 meses depois nós tivemos o caso emblemático da Embraer, né? O meu caso aqui em São Paulo, ele resolveu por acordo depois. Depois que houve a despedida coletiva, nós sentamos e fizemos um acordo. E aí nós tivemos o caso da Embraer e Campinas, né, julgou que deveria ter aí a necessidade da negociação coletiva. Esse caso foi parar no TST, evidentemente, o ministro Maurício Godinho Delgado também entendeu que haveria necessidade de negociação coletiva, porque a Constituição Federal privilegia a negociação coletiva, no artigo 7º, inciso 23, 26, privilegia no capítulo do direito sindical
porque a Constituição Federal ela traz um poder normativo social, entrega aos sindicatos o poder legislativo privado social, através da Assembleia, criar normas jurídicas para reger as relações trabalhistas, dá força normativa aos acordos e convenções coletivas e privilegia, né, o sindicalismo e a negociação coletiva. Então, por conta desse tripé que existe na Constituição Federal, que é a atuação do sindicato na defesa da categoria, o direito à negociação coletiva e a força normativa dos acordos e convenções coletivas, nós entendemos que existe previsão constitucional de um poder legislativo privado social. E entendemos que era necessário aí negociar coletivamente a despedida. Mas agora essa questão da Embraer foi parada no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 999435, e existe uma tese sugerida, não houve o término do julgamento, mas existe uma tese sugerida de que a dispensa em massa dos trabalhadores prescinde de negociação coletiva, não é preciso. Mas, nesse interregno, doutor Leonel, nós tivemos a reforma trabalhista, o artigo 477-A, que literalmente diz e equipara as despedidas individuais, plurimas e coletivas para todos os fins, não havendo necessidade de a negociação coletiva. Agora, é o seguinte, esse artigo está sendo discutido na ADIM, existe uma ADIM, que é a ADIM 6142, e nessa ADIM, né, que ainda também não foi julgada, já sinaliza-se também pelo voto do relator que a dispensa em massa de trabalhadores também não necessita de negociação coletiva. E nós temos nesse interregno em que as duas ações aí estão sem julgamento final, vamos dizer assim, nós temos vários casos. Eu tenho a caso da Valorec Tubos de Belo Horizonte, onde foi dito que é inadequado o dissídio coletivo para discutir despedida coletiva, que isso tem que ser objeto de ação civil pública. Eu tenho o caso da Universidade Estácio de Sá, onde também o ministro Ives Gandra considerou ativismo judicial obrigar o sindicato a negociar. Nós temos o caso da Raizen, que também foi julgado em Campinas, que manteve a nulidade da dispensa em massa, e isso ainda vai chegar até o TST. Eu tenho o caso da Aqua Etiqueta Adesivos, agora, que foi despediram trabalhadores por conta do coronavírus, lá em Santa Catarina. Então, o TRT de Santa Catarina mandou reintegrar todo mundo. E eu tenho o caso do fogo de chão, que também houve a despedida por conta do coronavírus. O juiz condenou, inclusive, o fogo de chão em 17 milhões, né, de reais de danos morais coletivos. Esse caso do fogo de chão está no TRT, é uma ação civil pública, está no TRT do Rio de Janeiro, né, onde foi suspensa, vamos dizer assim, a determinação de reintegração. E o que nós temos hoje? É este cenário. Agora, o cenário é grave, porque muitas despedidas sem negociação. E o que eu penso a respeito do tema? Tudo bem, o artigo 477 da CLT, letra A, diz que não é necessário negociar como forma obrigatória, mas não proíbe a negociação como forma facultativa. O artigo 611 nos dá o privilégio da negociação coletiva, a prevalência do negociado sobre o legislado. Então, se as partes quiserem negociar, não há nenhum empecilho, não há nenhuma dúvida que podem negociar. E o direito à negociação coletiva está preservada. O que nós temos que separar é o joio do trigo. É obrigatório negociar ou é facultativo? É nesse sentido que nós temos que alinhar. E, lógico, o artigo 477 da CLT foi colocado lá por lei ordinária. E a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 1, diz que precisa lei complementar para regular a questão da despedida arbitrária ou sem justa causa, salvo motivos técnicos, econômicos e disciplinares. Então, eu penso, doutor, que primeiro nós deveríamos julgar a ADIM para depois julgar o RE. Porque se julgar o RE, o que vai acontecer? Vai ficar prejudicada a ADIM? Eu penso que primeiro nós precisamos julgar a ADIM para depois terminar ou concluir o julgamento da URE, porque eu acho que uma é prejudicial da outra, né? E a ADIM, no meu entender, o julgamento vem primeiro, né?
para depois concluir o que é que o ordenamento jurídico constitucional realmente preconiza, né? Então, eram essas as questões que eu queria colocar, assim, brevemente, nessa visão, né, macro, histórico, legislativo, político, social e econômico do tema, e dizer que a negociação coletiva está aberta. Tanto é verdade que São José dos Campos acabou de negociar, e é válido, e vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir. Com isso, eu encerro minha fala por hora e fico à disposição. Muito obrigada a todos, e mais uma vez cumprimentando o nosso público e pedindo para que todos se cuidem, porque nós estamos num momento muito particular, né? E principalmente nesse momento, eu acho que a negociação coletiva tem que ser negociada, não de forma obrigatória, mano militar e pela força da espada do Estado, mas pelo comprometimento social, político, econômico, né, das empresas, e agora com essa questão dos programas de integridade, seria de bom tom uma harmonização entre trabalho e capital. Obrigada. Muito bem, professor Ivani, ótimas palavras. A questão do fogo de chão, infelizmente, né, mostrou essa, como eu disse, essa cisão social, né? Nós temos um grande jurista, um grande juiz, um grande colega, né? Inclusive ex-aluno da PUC, o Otávio Calvé, que foi se manifestar num artigo e estão lá com a Santa Inquisição lá perto de pegá-los, entendeu? Então foi apedrejado aí, inclusive com alguns entes de classe e tal. É isso, né? As nossas manifestações, as nossas crenças, os nossos ideais, eles não são passíveis de aceitação, entendeu? A sociedade, ela está, como eu disse, para mim, ela está doente porque é uma cisão, essa polarização, ela veio para o mundo do direito, infelizmente também, né? Muitas pessoas estão nos parabenizando aqui no chat pelo aniversário, né? Os nossos amigos em comum, vários alunos, também ex-alunos. Obrigada para todo mundo. E é isso. Muito bem, obrigado pelas palavras. Eu vou passar agora, então, a palavra à professora Tirza, uma colega muito querida também, uma advogada e mediadora judicial, né? E esse judicial é do Conselho Nacional de Justiça, mestre, né, também pela PUC de São Paulo, e especialista, fez aquele curso de especialista lá da Unicamp, um ótimo curso lá de Economia do Trabalho e Sindicalismo. Uma pessoa que tem várias publicações e é uma grata, como é que fala? Não uma surpresa, né? Mas eu fiquei muito grato com o aceite do convite, aqui, entendeu? Então, eu faço aqui minhas palavras aí, o que o Duda falou, né? O que o Carlos Eduardo disse. Enfim, eu renovo aí o agradecimento pelo aceite do convite, está dada a palavra aí nesses 10 minutos. Agradeço mais uma vez à ASP e ao Leonel pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com colegas, com pessoas tão queridas, professores, mestres. O professor Renato foi meu orientador no mestrado e o título da minha dissertação foi justamente sobre a negociação coletiva de trabalho como instrumento de resistência à desconstitucionalização da Previdência Complementar. E muito fruto de todos aqueles debates que nós fazíamos na época do mestrado. E esse tema da Embraer, na época, nós tivemos várias aulas discutindo, debatendo, então realmente é uma honra estar aqui conversando exatamente sobre esse tema, e um tema que já vem de né, já é longo e tão recente e necessita tanto, né, do nosso olhar, de um olhar mais profundo. E aos demais professores também, professor Ivani, desembargadora, que admiro muito, quero deixar aqui meus parabéns e dizer que é uma mulher assim que tenho como exemplo, sempre tive, admiro muito, né, as suas colocações, seus posicionamentos. Meu querido professor Paulo Sérgio João, também falávamos antes de iniciar nosso bate-papo aqui sobre as aulas e também relembrando os debates acalorados que tínhamos naquela época, e o meu querido colega Duda, que fomos colegas no mestrado, e somos também advogados
né, digamos, em lados diferentes no direito do trabalho, mas sempre conseguimos construir muito. Então, tudo que me faz aqui fazer um parêntese a cada um de vocês, acho que remonta muito ao tema, que é o tema da negociação coletiva, porque se eu lembrar aqui um pouco do que a gente já discutiu em alguns outros casos, nós já nos deparamos em situações que a negociação coletiva ela foi fundamental para resolver, para a solução de um conflito. Então, eu achei bastante interessante as falas que me sucederam, e inclusive quando o Duda coloca que ordenamento jurídico, né, nós queremos, eu diria que sociedade nós queremos também. Acho que é algo que nós precisamos pensar, especialmente porque temos o aspecto que o Leonel coloca, que é a discussão hoje de uma sociedade totalmente polarizada, mas nós temos também uma sociedade totalmente individualista, que de repente se deparou com uma pandemia e percebeu que não adianta a sua visão ou a sua atitude individualmente se você não tem uma atitude que seja coletiva, né? Então, eu acho que nós estamos também diante de um momento de repensar, né? Eu sinto que é como se nós estivéssemos chegado ao limite do que seria o individualismo. A humanidade chegou muito nesse momento e ela está sentindo a necessidade de retomar aquelas bases, né? De retornar para o coletivo, de se fortalecer nesse coletivo. E aí eu acho que entra muito o tema da negociação coletiva, porque ela é realmente, na relação capital e trabalho, a negociação coletiva, ela é ela é um dos pilares do Estado democrático e ela é fundamental para a pacificação das relações, né? Nós que atuamos, seja pelas empresas, seja pelos empregados nas entidades sindicais, nós sabemos o quanto muitos conflitos são solucionados através da negociação coletiva. E por isso nós temos na nossa Constituição um equilíbrio, assim como nós temos o artigo 1º, que ele traz os direitos e garantias fundamentais, nós temos o artigo 7º, que traz o rol dos direitos dos trabalhadores, e nós temos o artigo 170 da Constituição, que traz a livre iniciativa, mas ele coloca que ela deve se basear na justiça social, na ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, né, a fim de assegurar a existência digna. Então, você só vai atingir a justiça social se você tiver esse equilíbrio. Os extremos, que é o caso, né? Aqui nós temos o exemplo de empresas, como ocorreu com a própria Ford, né? Que é um caso público, ela demitiu. O que aconteceu? Houve a judicialização, inclusive antes, agora pela manhã eu estava lendo a decisão da Bahia, né, que achei bastante interessante a sentença, e o juiz coloca exatamente nesse sentido, de que era necessário você observar a boa-fé objetiva, porque as pessoas não podem ser informadas de um dia para o outro que vai haver a demissão em massa de um grande número de pessoas. Então, aqui eu trago muito o que, inclusive, o professor Renato sempre falava, né? A boa-fé objetiva e seus deveres anexos, que você traz para as relações de trabalho, para o contrato individual e para o contrato coletivo, tanto na pré-contratação, durante a contratação e na pós, quando você vai encerrar o contrato. E penso que é fundamental que esses princípios eles sejam observados, em que pese o que já foi colocado aqui por alguns colegas, que o artigo 477-A ele foi aprovado, ele passou por um processo legislativo, nós sabemos em que contexto político também houve a aprovação, que não houve o necessário debate com a sociedade, com as entidades que representam os diferentes setores da sociedade. Nós sabemos de que forma esse projeto foi aprovado. Então, existem diversas críticas, existe, e por que existe tantas ações diretas de constitucionalidade? Justamente porque você não teve um processo que foi um processo de discussão com a sociedade, que são os próprios interessados, são as pessoas que sofrem no dia a dia, né, diretamente os reflexos dessa lei que trouxe toda essa mudança. Na minha visão, nós não podemos
simplesmente hoje chegar e dizer, olha, nós não tínhamos uma legislação que dizia qual era o critério de uma demissão em massa e agora nós temos, portanto, desconsideramos o passado. Penso que também nós precisamos interpretar a lei conforme trazendo em consideração a história, né, e o momento que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos já vivendo, já passando da parte da consolidação dos direitos de quarta geração, que envolve a pluralidade, a democracia, indo para os direitos de quinta geração, que envolve os avanços da cibernética e da informática. Inclusive, ontem participei de um seminário com o ministro Gilmar Mendes, onde ele falava de um constitucionalismo digital em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, e da sua aplicação. Então, penso que, na medida que nós estamos vivendo nesse momento histórico, que essa é o momento que nós passamos, nós não podemos simplesmente desconsiderar e entender que uma lei ela vai ser analisada pura e simplesmente desprezando tudo que nós já temos em relação à nossa Constituição, porque nós temos a negociação coletiva como direito fundamental. Penso que ele é um direito, embora ele não venha explicitado, como bem disse o professor Paulo Sérgio João, a professora Ivani, na medida que nós temos o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos, nós temos a negociação, né, como um direito constitucional. Então, nós não podemos simplesmente desprezar todo o que nós temos da Constituição e também da Organização Internacional do Trabalho, todas as convenções. Nós temos, aqui eu ressalto o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que ele diz que os direitos e garantias nesta Constituição não excluem outros decorrentes, não excluem outros de princípios por ela adotados ou tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Portanto, nós temos diversos instrumentos que foram ratificados, tanto aqui eu posso citar a Convenção 98, a Convenção 135, que são convenções que falam da negociação, do fomento da negociação coletiva. Então, penso que o artigo 477-A ele precisa ser interpretado dentro desse contexto normativo, ele não pode termos uma lei que tem um artigo que ele é interpretado sem ser analisado em todo esse contexto da Constituição e também de todas as normas internacionais ratificadas pelo Brasil. De modo que, em primeiro aspecto, considero que também foi dito pela professora Ivani, em relação à interpretação do próprio artigo, de que ele não proíbe a negociação. E eu diria mais, ele coloca o que traz na redação do artigo de que não há necessidade de prévia autorização pela entidade ou celebração de acordo ou convenção. Portanto, a prévia autorização também nunca foi discutido, nem na doutrina e nem na jurisprudência, de que houvesse a necessidade de uma prévia autorização. O que nunca se buscou algo de... Tanto o que se discute é justamente que não ocorra um ato unilateral pela empresa. O que se busca é um ato bilateral, onde as partes consigam discutir aquela situação em razão do impacto econômico e social que uma demissão coletiva traz, não só para as pessoas envolvidas, como para seus familiares e o grupo de pessoas e todos os demais que acabam tendo reflexo. Então, eu concordo bastante com a parte da doutrina que vem interpretando que o artigo 477-A, ele não menciona que não pode haver a negociação, pelo contrário, deve haver a negociação, porque o que ele coloca é que não é necessário haver uma autorização, né, da sua literalidade. Penso que essa é a interpretação e que ele deve ser interpretado à luz da nossa Constituição e à luz das convenções que mencionam a importância e consagram o princípio da negociação coletiva. E aí, por fim, eu também gostaria de trazer, aqui já foi falado também sobre o caso da Ford, e eu gostaria de trazer sobre dois aspectos, o resultado, né, de uma negociação, que a negociação ela traz, do ponto de vista do empregado, ela traz a possibilidade dele saber, você analisar os empregados que têm interesse, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa de vários instrumentos. Hoje nós temos 176 convenções coletivas no sistema mediador que trazem requisitos
básicos da dispensa coletiva, trazem aqueles critérios. São de diversas categorias, e aí esses requisitos, eles trazem desde inicialmente os demitidos, aquelas pessoas que previamente consultadas têm o interesse, em segundo, aquelas que já recebem aposentadoria, depois seguirão os solteiros, pessoas de menor faixa etária, que têm um menor encargos familiares. Superadas essas razões, as empresas poderão dar preferência à readmissão dessas pessoas que foram demitidas. Enfim, esses instrumentos, eles nos mostram a importância da negociação coletiva, no caso aqui, que foi além, porque nós temos, inclusive, um instrumento coletivo, que ele traz critérios, que são critérios que vão impedir injustiças, vão impedir reflexos, que a gente sabe qual é o reflexo que pode trazer uma demissão em massa. E, por outro lado, para as empresas também é interessante a negociação, porque você evita também a judicialização de inúmeros casos. Você pode resolver diversos problemas numa negociação e impedir a judicialização e a discussão, né, de longa data no judiciário e assoberbar o judiciário com casos individuais. Então, e para a sociedade, outro aspecto que penso que é fundamental, nós temos empresas que vêm para o Brasil, que elas têm, na questão de isenção fiscal, benefícios, e no momento que a empresa tem uma demissão em massa, penso que esse também é um momento que ela precisa dar a contrapartida para a sociedade daqueles benefícios que ela obteve. Então, dessa forma, eu acho que aqui também já estou quase estourando os 10 minutos, mas gostaria de dizer que vejo a negociação coletiva como algo fundamental em todas as relações. Nós hoje discutimos, inclusive, na advocacia, o papel do advogado colaborativo. A negociação, ela é fundamental, hoje ela é vista como uma das grandes qualidades, né, para os advogados que conseguem discutir e contribuir de uma outra forma, com um outro olhar para a solução daquele conflito, porque muitas vezes você resolve o conflito, mas você não resolveu o problema, e você acaba tendo, como disse o Leonel, alguém que sai feliz e outro que não sai feliz, porque você tem ou o 8 ou o 80, e acredito que muitas vezes até você tem ambos os lados que não saem felizes por conta até mesmo do desgaste que você teve. Então, eu vejo a negociação como um princípio constitucional fundamental e que não deixou de ser, não perdeu a sua força face ao artigo 477-A, especialmente porque, dadas todas todas as questões envolvendo o projeto e a lei que foi aprovada em 2017, nas razões do projeto da Lei 13.467, inclusive, há uma informação de que o objetivo da lei é fomentar a negociação. Então, eu acredito que o artigo 477-A não pretende retirar justamente esse princípio e essa garantia nas relações laborais. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Tirza. De fato, há uma grande responsabilidade, né, patronal também, né, a própria encíclica Rerum Novarum, né, quando ele fala da obrigação do empregado também de acatar a ordem, de saber qual é o seu papel como empregado, também trouxe uma série de considerações com relação ao empregador também, de tratar, de ver um pouco mais uma certa humanização também do empregado. Eu acho que isso é uma coisa também que não pode ser descartada na situação em que haverá uma demissão em massa. Então, esses fracionamentos de demissão, primeiro os mais novos, aquela coisa toda, solteiros e tal. O problema todo, obviamente, é quando você tem um fechamento total das atividades, né? E também ter como arcar com benefícios sociais também pode esbarrar, por exemplo, numa questão econômica. A empresa pode estar na iminência, como data vênia, todas da galáxia, né? Talvez o fogo de chão, em que estivesse numa situação
tal qual, né, não pudesse arcar com quantias vultuosas. Eu sei, acompanhei de perto as indenizações da Ford lá no ABC e todos os empregados tiveram lá um acréscimo às suas rescisões de quantias bem elevadas. Não que não sejam direitos, né, ou devidas, mas todos teriam essa condição de suportar, por exemplo, uma carga maior. Se a empresa já está fechando, aqui são parentes, obviamente, não estou fazendo, é um contraponto e uma provocação, né? Nem todas as situações nós teríamos como suportar aquilo que o próprio Papa disse, né, na encíclica, que era tentar humanizar um pouco isso. Mas, enfim, brilhantes suas palavras, muito incisivas, eu agradeço novamente. Eu vou passar agora a palavra ao professor Renato, mas antes eu queria fazer aqui uma crítica a ele, né, um desabafo, porque eu só vou fazer porque o professor Paulo Sérgio tomou a iniciativa. Então, como o professor Paulo Sérgio é muito mais avalizado e não vai sofrer nenhuma sanção, eu vou a reboque, né? O professor Paulo Sérgio, o professor disse que o professor Renato abandonou a trincheira, né? Eu vou mais, ele deixou um monte de órfão lá na PUC e eu sou um desses órfãos, né? Então, das pessoas que se inscreveram aqui no evento, o professor Renato me disse, eu vou ter aula de novo com o professor Renato, tal. Então, tem um monte de órfão aí, esses demitidos sem negociação coletiva. Imagine todos os seus ex-alunos como esses demitidos também. Sem uma negociação coletiva que você não sujeitou também, de um vacatio legis antes de se aposentar, né? Então, nós precisaríamos pelo menos de mais uns 10 anos aí, de vacatio legis antes de se aposentar. Mas, enfim, a sua felicidade, professor Renato, é a que mais importa no mundo. O seu interesse pessoal, o teu conforto de estar fazendo essas coisas novas. Eu lembro que num evento da OAB, nós ficamos lá numa coxia, lá num teatro, e você primeira vez e única, talvez, que nós tivemos a oportunidade de conversar bem pessoal, e você me disse dessas questões lá do Instituto Jacques Maritain. Eu fico muito feliz de saber que o professor está feliz com outros propósitos, entendeu? Nós, alunos que estamos com saudade, nós estamos com saudade pelo egoísmo que nós somos, egoístas que nós somos, né, de querermos nos apegarmos ao senhor, ao Paulo Sérgio, ao professor Manos, que são os nossos grandes paradigmas. O próprio Ivani, quando saiu também lá, ele era sua assistente lá no coisa, e deixou um vazio. Eu sou um dos órfãos também dela, quando a Ivani saiu lá da PUC. E, então, é só um desabafo aqui de um órfão, tá bom? Lamentando aí a sua aposentadoria, mas ao mesmo tempo enaltecendo a sua escolha de ser feliz, que o que mais importa é a sua felicidade. Nós, todos os alunos, sempre nos preocupamos com o senhor. Eu fui até fazer uma visita uma vez no hospital lá com o senhor, né? Eu fiquei até com medo de ser persona não grata, né? Porque como vou aparecer lá de sopetão, mas eu disse que, independente se o senhor gostar ou não, eu estava ali representando um monte de alunos que estavam preocupados com o senhor. Agora, recentemente também, o senhor teve lá uma coisa do Covid, eu lembro que todo mundo muito carinhoso e prestativo com o senhor. Então, enfim, é um carinho que é longínquo, né? O senhor sempre foi, para mim, um dos professores mais dedicados da PUC. Eu lembro de um evento nosso lá em Lisboa, nós estávamos tomando café ali numa mesa, o senhor lá na praça, lá embaixo, na praça, lá em frente ao hotel, lendo lá, estava fazendo uma leitura lá, tal, e depois veio lá na mesa discutir o que estava lendo lá, tal, e eu lembro que a Fabíola, a Claudinha, alguém fez, a professora Cláudia Bode fez um comentário lá, que retrata bem isso, né? O senhor parece que vive 24 horas por dia o direito, e essa paixão, né, ela acaba contaminando a gente também. Então, eu sou discípulo do professor Paulo Sérgio João, nunca escondo isso a ele, tenho aprendido muito com ele todo dia, mas essa sua paixão pela academia me contagiou, e foi uma das grandes coisas que me aconteceram no mestrado, né, da minha admissão. Eu lembro no dia que eu fiz a entrevista com o professor e com a Ivani, com os dois sentados lá na mesa com as pastinhas lá. Enfim, é uma forma de dar o meu parabéns, de externar o meu parabéns em nome de todas as pessoas que foram seus alunos. De novo, né, agradeço aqui, né, as suas aulas, o seu carinho e o seu exemplo para todos nós, tá bom? Para mim, é um dos grandes expoentes do direito coletivo do trabalho. E eu fiquei muito feliz também pelo aceite do convite, tá bom? Queria agradecer. É demais para o professor ter aceito o convite. E passo, então, a palavra nesses 10 minutos para nós encerrarmos essa primeira parte. Eu queria, primeiramente, agradecer o Leonel Masqueto. Há 10 anos atrás, de fato, eu fui operado de um câncer na próstata. Eu estava no hospital. De repente, me avisa, tem um senhor aqui que quer falar com o senhor, que me levou um presente. Olha só. Leonel, você está garantido o seu lugar no céu, hein? Porque Jesus fala, eu sou católico, vocês sabem. Eu estive doente e me visitaste. Estava preso e me visitaste. Eu estava doente e você me visitou.
eu não sei, de coração, eu não sei como agradecer a você. Eu só não te perdoo uma coisa, Leonel. Você tem tudo de italiano, sobrenome, a alma, e é corintiano. E não é palmeirense. É isso só que eu não entendo. Eu queria cumprimentar a doutora Ivani, que está fazendo aniversário hoje. Eu acredito que ela não tenha tomado a primeira dose da Coronavac. Já tomou, doutora Ivani? Acho que não tomou, né? Ela acho que não está ouvindo. Certamente não tomou, acho que vai lá tomar lá para o mês de junho, porque ela é um brotinho, é novinha. E às vezes vale a pena ser mais velho. Eu já tomei as duas da Coronavac. Então, às vezes, vale a pena ser mais velho num momento como esse. Eu queria começar lembrando o professor Tércio Sampaio, que vai agora ser homenageado como professor emérito da PUC. Na sua visão utópica do direito, ele que estudou 10 anos filosofia do direito na Alemanha, onde fez o doutorado, ele escreve no seu livro sobre filosofia do direito que há duas maneiras de nós examinarmos o direito. A primeira é uma visão zetética e a segunda é uma visão dogmática. Visão zetética vem do zeten, do grego, que significa inquirir, perquerir. Por que o direito é posto? E a visão dogmática é a visão explicativa, porque você explica que o direito é posto. Vem do grego também, dokein, que significa ensinar. Do ponto de vista zetético, de inquirir, a despedida coletiva com a necessidade de uma negociação prévia, ou com o sindicato, ou então com os órgãos de representação eleita do trabalhador, é uma necessidade do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista social, vou dar um exemplo, é o caso da Embraer. Em 2009, foram despedidos 24 mil e poucos trabalhadores. Naquela época, São José tinha uns 600 mil habitantes. Você multiplica 24 por 5, que é a média da família de trabalhador, o marido, a mulher e 3 filhos, você tem aí 120 mil trabalhadores. Mais de 20% da população de São José foi afetada. E você afetando a vida de 120 mil pessoas, você afeta a vida de toda a cidade, do ponto de vista econômico, os que dependem disso, o pequeno comerciante. Do ponto de vista econômico, é isso aí. Quer dizer, afeta a economia. Do ponto de vista social, você coloca 24 mil despedidos, e do ponto econômico, você afeta a vida de toda a sociedade. Do ponto de vista jurídico, essa negociação faz parte do direito moderno. Eu lembro de dois professores de filosofia, dois filósofos do direito que todos nós devemos estudar, o Luhmann e o Habermas. O Habermas diz o seguinte: nós estamos na fase do direito da sociedade civil negociar. A fase do Estado, através do poder legislativo, do poder judiciário, é uma fase já ultrapassada, está sendo ultrapassada gradativamente. Nós estamos caminhando dentro da sociedade através das negociações em várias áreas, não só direito do trabalho, no direito civil, no direito empresarial. E o Supiot fala no livro dele que no direito do trabalho, o instrumento da negociação coletiva, da negociação na empresa, faz parte exatamente dessa perspectiva do Habermas, né? E o Maritain, que é o grande filósofo católico do século XX, que eu sou presidente do Instituto Jacques Maritain do Brasil, www.maritain.org.br, Maritain é M-A-R-I-T-A-I-N. Eu convido vocês a visitar o nosso site, não é? O Maritain fala lá que a democracia é isso, é negociação. Bom, então, por todas essas razões, né,
não se justifica a dispensa coletiva sem a negociação. E do ponto de vista jurídico, nós temos a Convenção 158, que lá disciplina a matéria. Nós temos o que se passa no direito da União Europeia. São 26 ou 27 países. Existe uma diretiva, né, do direito comunitário que obriga todos os países a negociarem. Todos os países, antes de promover a despedida coletiva, eles negociam. Então, é isso. Nós estamos atrasados, nós estamos aqui no Brasil discutindo se cabe ou não cabe negociação coletiva. Olha o nosso atraso, meu Deus do céu. Olha o nosso atraso cultural. Bom, agora, do ponto de vista zetético, do ponto de vista dogmático. Do ponto de vista dogmático, há duas maneiras de ver a coisa, no meu modo de ver, porque parte de uma raiz constitucional. Dá para ver a coisa do ponto de vista pós-positivista e do ponto de vista positivista. Do ponto de vista pós-positivista, é a visão do Alex e do Ork, no sentido de que as constituições modernas, o caso da alemã, da Constituição espanhola, da Constituição portuguesa e a brasileira de 88, adota o princípio de que o princípio constitucional é norma jurídica. Não é apenas ideia fundante, como dizia o Miguel Reale, é norma jurídica. E você tem que buscar, segundo o Alex, a máxima efetividade para esse ordenamento constitucional. E esse ordenamento constitucional, ele impregna todo o ordenamento jurídico. E, por excelência, qual é o instrumento jurídico infraconstitucional mais marcado pela visão constitucionalista? O Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro prevê a boa-fé objetiva, os seus deveres anexos, a função social do contrato e o equilíbrio econômico. E vejam bem, qual foi o fundamento do voto do relator do processo aqui, o Pancotti? Eu sou citado lá, com todas as letras, e ele se baseia na teoria da boa-fé objetiva. Faltou à empresa boa-fé objetiva. Ela tinha que procurar o sindicato para negociar. E aí, eu conversei, antes do julgamento, com o pessoal da 9ª região. Eram 9... Eu tinha um texto, eu encaminhei através do Gerson Pistora, que é desembargador, que serviu de base para o Pancotti fazer o voto dele. Não, porque o sindicato pediu mal. Ele pediu a nulidade e a reintegração. Isso não cabe no ordenamento, nem constitucional, nem infraconstitucional. Tinha que pedir o quê? Uma indenização por trabalhador por violação da boa-fé objetiva. Foi isso que o Pancotti deu. O Pancotti deu um valor fixo por trabalhador por violação da boa-fé objetiva. A despedida seria mantida, porque não tem como impedir, mas obrigaria a empresa a pagar uma indenização fora as verbas rescisórias. Quando foi para o TST, eu, providencialmente, estive com o Maurício Coutinho no debate aí sobre da LTR. Nós estávamos na mesma mesa. Falei, Godinho, você é da SDC, do TST, sou. Então está indo para lá o processo. Não é que o processo cai da relatoria dele? E eu sou citado lá no voto. Pode ver lá, eu sou citado dizendo que violou a boa-fé objetiva por não ter informado, por não ter negociado. E ele foi vencido. Ele e a Cátia Abreu, foram 2 votos, foram vencidos por uma maioria positivista que se formou e deu provimento ao recurso ordinário, vejam bem, ordinário, porque era ação, é um dissídio coletivo de natureza jurídica, o recurso é o recurso ordinário, formaram uma maioria e negaram o provimento. E colocaram lá apenas como sugestão, sem nenhuma efetividade jurídica, que as empresas deveriam negociar previamente. Muito bem. Então, o que aconteceu? Prevaleceu esse entendimento dogmático, positivista. Qual é? É que o artigo 7º, inciso 1º, fala que depende de uma lei complementar. Ora, a Constituição
no artigo 5º, inciso 14, está com todas as letras. O que diz lá? O direito à informação em todas as áreas do direito. Isso é um direito fundamental. Então, no caso, qual o primeiro passo da negociação? É a empresa informar os trabalhadores, o seu sindicato, que ela está passando por uma situação de dificuldade econômica, que ela precisa reduzir o quadro para evitar o mal maior, que ela fechar e todo mundo perde emprego. E esse é um direito fundamental primário que está na Constituição, no artigo 5º, inciso 14. Prevaleceu o quê? O entendimento, né, positivista. Não, a reserva legal. E aí o que aconteceu? Vocês veem como é que são as coisas. O doutor Cássio entrou com recurso extraordinário. Foi denegado o processamento por não enfrentar a matéria constitucional. Ele entrou com agravo de instrumento. O relator da matéria, que é o ministro lá do Rio, como é que é? O Marco Aurélio, negou o provimento ao agravo de instrumento para processar o recurso extraordinário. Aí ele entrou com agravo interno e ele deu provimento ao agravo interno e mandou processar o recurso extraordinário do doutor Cássio de acordo com o princípio da reserva legal, dizendo assim, não, precisa de uma lei. Então, foi isso que prevaleceu. E ele deu eficácia geral. Isso é que vai ser julgado. Eu não tenho dúvida que a maioria esmagadora vai entender, vai dar provimento ao recurso extraordinário, né? E dizer que a decisão do TST é uma decisão inconstitucional. Agora, a doutora Ivani levantou uma coisa muito importante, que é a ação direta de inconstitucionalidade 6142, que no sentido da inconstitucionalidade do artigo 477-A. Eu discordo aí do Carlos Eduardo, eu acho que ele é formalmente inconstitucional. A lei diz com todas as letras, o artigo 7º, inciso 1º, depende de lei complementar. Ora, através de uma lei ordinária, eles regulamentaram a despedida coletiva, meu Deus do céu. Antes, não havia nenhum dispositivo legal no ordenamento jurídico brasileiro que falasse sobre despedida coletiva, a não ser uma lei especial para o pessoal da estiva. E falava em despedida coletiva, mas não regulamentava também, falava só em despedida. Então, regulamentou. Na medida que equipara a despedida individual e a despedida plurima, há uma diferença assim entre plurima e coletiva. Plurima é o conjunto de trabalhadores, o conjunto de trabalhadores despedidos individualmente. Coletivamente é uma despedida coletiva de vários trabalhadores por uma causa da empresa, de ordem econômica ou estrutural. Toda a doutrina faz essa diferença estrangeira, a própria Convenção 158. Então, eu acho que a doutora Ivani colocou uma coisa muito importante. O julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade 6142, ela prevalece sobre essa decisão sobre a despedida coletiva. E eu vou... Tá me ouvindo aí o doutor Aristeu. Doutor Aristeu é um advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Foi ele que assinou a petição inicial, doutor Leonel Masqueto, desde 2009. Então, eu faço um apelo de público para o doutor Aristeu, que é meu amigo. Hoje mesmo, antes de começar essa live, eu falei com ele. Ele está assistindo. Doutor Aristeu, peça ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos para entrar como amicus curiae nesse processo da ADIM 6142, e eu me ofereço para fazer a sustentação oral perante o Supremo Tribunal Federal com uma advocacia pro bono. Não cobro nada do sindicato para fazer a sustentação. Se os meus 40 anos de professor de Direito do Trabalho da PUC, os meus 50 anos de advocacia, tendo sido 30 anos advogado dos metalúrgicos de São Paulo, Força Sindical, 15 anos advogado dos sindicatos bancários de São Paulo, CUT, e 10 anos dos sindicatos dos comerciais de São Paulo, GT, os 3 maiores sindicatos da América Latina e as 3 maiores centrais. Se eu tenho alguma experiência,
eu vou emprestar essa experiência em prol da causa dos trabalhadores brasileiros. Faça a inscrição do sindicato no processo da ADIM 6142 com o amicus curiae e me dê a procuração para sustentar oralmente e virtualmente no Supremo. Eu faço uma advocacia pro bono, nenhum tostão. Faço isso pela justiça e pela boa causa. Muito obrigado. Muito bem, professor Renato. Eu estou com pena dos ministros do Supremo agora com a inclusão do senhor aí, com essa forma tão calorosa, né, de defender. Quando eu conversei com o professor Renato na ocasião do convite, o aceite dele foi tão entusiasmado e caloroso quanto agora. E o professor Renato, de fato, demonstrou um vasto conhecimento e um profundo conhecimento, especificamente dessa causa, mas não só dessa causa, de toda a temática da negociação coletiva na demissão em massa. Eu queria já partir para uma segunda fase, né, que é uma conversa entre a gente, já antecipando já algumas perguntas, né, de alguns colegas, mas eu queria fazer uma colocação e inquirir todos aí no seguinte, aproveitando a palavra do professor Renato. O professor Renato, obviamente, e por uma questão técnica, inclusive, tem toda a razão, o país sim passa por um atraso, né, com relação a essa questão de falar se vai negociar ou não, mas, professor Renato, né, o país, o Brasil, ele é uma criança, né? O senhor falou que a Ivani era jovial também, porque não tinha tomado a vacina. O Brasil está perto disso também, né? Porque nós não temos a maturidade que vários países lá da Europa, né, Portugal, Espanha, tratam direito, né? Aqui, quando o presidente, data vênia, todas da galáxia, quando um presidente nomeia um ministro, o Supremo vai lá e indefere, entra lá de sopetão, indeferindo uma nomeação do ministro. Ou seja, o nosso país, essa imaturidade leva à judicialização de tudo, professor Renato, tudo se judicializa. Quando eu falei das quase 40 ações diretas de constitucionalidade, eu não quis entrar no mérito se eram devidas ou não. O que eu quero dizer é que essa falta de pacto social, e aí aquilo que tem nos outros países, que é o pacto social, uma forma de pacto social, nós não temos aqui, porque tudo que é colocado, ele de alguma forma, agrada um setor, não agrada o outro. O que falta, e essa maturidade, né, que falta para a gente, de fato isso, é tentar um consenso, que é através de um pacto social, né? Aquele exemplo do que aconteceu lá na Espanha. Um pacto social, eu já vou falar, professor Renato, meio que jurídico, né? Então, o senhor fala de uma fase de intervenção do Estado ultrapassada, mas é isso, né? Nossa imaturidade, né, do país faz com que tudo vá se recorrer ao Estado. Tudo vai se recorrer ao Estado. Hoje, o sindicato lá do pessoal de Taubaté deu uma demonstração para a gente, professor Renato, disso tudo, de que não precisa de lei, não precisa de nada. Eles sentaram e, como não há a falta de obrigação ou obrigação legal de sentar, eles sentaram e resolveram lá com o pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos lá e com a empresa. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Falta um pouco essa maturidade. Eu queria ouvir um pouco vocês, assim, com relação a essa... Pois não. Posso falar? Eu tinha um compromisso agora às 5h30, e eu vou pedir encarecidamente desculpas a todos, mas eu tenho que me retirar, viu? Agradeço. Tá bom, professor Paulo Sérgio. Tá bom? Agradeço aí o seu aceito e a sua disposição. Evento, Tá bom, professor Paulo Sérgio, obrigado. Então, eu queria, professor Renato, nesse primeiro momento, eu vi assim, se o país, será que ele está, de fato, maduro, né, para esse tipo de anseio que nós temos com relação à equiparação com outros países? Nós temos, né, o senhor é um precursor do direito estrangeiro ou do direito de outros países, mas nós estamos maduros, né? É isso, eu não tenho a menor dúvida que eu concordo com o senhor, mas o país não dá demonstração nesse sentido, você entendeu? É uma série de partidos políticos entrando, judicializando questões que a gente não vê sentido nisso. Então, eu queria aí que nós pudéssemos nos manifestar aí sobre uma questão relativa a isso. E também, eu já queria me antecipar uma pergunta bem interessante aqui vários
pessoas criticaram na forma açoita que foi entabulado o artigo 411, lá, né, o artigo específico, 441, lá, 477 da CLT, né, alguns chegam a falar que foi feito na calada da noite e tal, mas tentar, tem uma pergunta aqui interessante aqui, o Jesus Ariel, né, eu acho que é o nosso colega lá de Campinas, as empresas, durante todos esses anos, estão negociando, ele faz uma colocação interessante, professor Renato e demais professores, que é o seguinte, ainda que o Supremo não tenha se manifestado, o processo da Embraer em si, o embate, a judicialização, o processo de ter ido para o TRT, ter ido para o Supremo, já trouxe um rastro de repercussão. Então, ele fala aqui que as empresas, durante todos esses anos, só estão negociando nas demissões de massa, em que participam nas negociações, em decorrência do julgamento desse processo na Embraer. Então, ele coloca aqui que esse processo na Embraer, essa discussão do processo da Embraer, já trouxe alguns reflexos na sociedade. Eu gostaria aí de ouvi-los sobre essa questão. Quem vai falar primeiro? Você orienta aí, Leonel. Professor, pode ser. Quer falar, Ivani? Está no mudo aí. Realmente, a jurisprudência cravou uma marca cultural no mundo, né, coletivo. A jurisprudência acaba fazendo isso. Você veja bem, nós não tínhamos, por exemplo, a estabilidade gestante, aí os sindicatos começaram a negociar, os dissídios coletivos começaram a fixar a estabilidade da gestante, e a estabilidade da gestante acabou vindo parar dentro da Constituição Federal. Então, esse é o verdadeiro direito, o direito nascido da sociedade, o direito nascido do humus social. Esse é o direito verdadeiro, e não aquilo de cima para baixo, não é isso? Então, o doutor Renato Rua está coberto de razão, nós temos que deixar os próprios sindicatos, as próprias empresas negociarem essa questão e privilegiar a negociação coletiva, né? Realmente, eu vou achar assim, lamentável se o Supremo vier julgar de modo diferente daquilo que está sendo já chancelado pela cultura na relação trabalho-capital. Nós temos que deixar que a relação trabalho-capital mova livremente aí, né, e que se reconheça o direito à negociação coletiva na Constituição Federal, que se reconheça a representatividade sindical e que se reconheça que há realmente um impacto social quando a despedida é coletiva. Não faz sentido equiparar uma despedida individual, plurima e coletiva, como está escrito no artigo 477, né? Eu acho que o doutor Renato Rua tem que ir lá mesmo fazer a sustentação oral, representando todas as vozes, vamos dizer assim, né? Em prol desse tema, né? Eu estou aplaudindo aqui o doutor Renato Rua, e lá eu vou ficar aqui atrás com uma bandeira de carteirinha para que impere o voto que foi mesmo proferido pelo TST, porque esse é o verdadeiro sentido na relação trabalho-capital. E a questão de privilegiar a boa-fé objetiva nas relações, né? Nós estamos em tempos agora de programa de integridade, de compliance, de cuidar do nome da empresa, de cuidar acabou de sair uma lei de licitação. Quando se trata de grandes contratações, as empresas terão que obrigatoriamente ter um programa de compliance, e isso passa por essa questão de bom relacionamento, né, na área coletiva, na área da despedida, respeitar aí a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a despedida informada e qualificada, uma informação qualificada, e ainda uma comprovação do motivo técnico, econômico e disciplinar. Não é uma mera informação, uma informação qualificada, né? E comprovada. Então, nós temos que ter aí seriedade, vamos dizer assim, no relacionamento trabalho-capital. Nós não podemos destruir essa simbiose, porque esta é uma relação que não comporta divórcio. O capital precisa do trabalho, o trabalho precisa do capital. Nós temos que privilegiar aí o homem do amanhã, inclusive. Então, eu penso isso. Leonel, posso dar a palavra um minutinho? Opa, claro. Eu acho que você fez uma ponderação muito interessante quando questionou se o nosso país ele é maduro
sob o ponto de vista de pacto social, para ser comparado com outros países da Europa, Espanha, Portugal, enfim. Mas eu acho que tem um ponto complementar a isso. Eu acho que a gente tem que se perguntar também se o nosso direito do trabalho coletivo, ou se as nossas relações sindicais também são maduras, e se a gente está preparado exatamente para poder enfrentar situações como essa, né? A Tirza trouxe um fato muito interessante, que é essa pesquisa que ela fez de um número 170 aproximadamente, acho que era esse o número, né, de acordos coletivos que regulamentam a dispensa coletiva ou que trazem ali alguns requisitos. Então, veja só que interessante, né? A gente está... a decisão do processo da Embraer ela é de 2009, sem dúvida nenhuma, ela foi o grande fomentador dessa discussão. Mas, passados aí mais de 10 anos, ainda é um número muito pequeno de acordos ou de normas coletivas que se dedicou, que se debruçou sobre um tema tão importante. E a gente continua tendo a questão ou a discussão sempre da negociação com leite derramado já, né? A negociação, a gente fala da negociação prévia às demissões, mas a gente deveria ter uma negociação prévia para a regulamentação, né? A gente deveria ter uma preocupação prévia para as regulamentações. Então, eu particularmente acho que não faz sentido que a gente só olhe para a negociação coletiva no momento da crise, no momento em que a condição já transbordou, né? É muito mais pertinente, é muito mais razoável, e eu acho que tem muito mais condição de ser exitosa uma negociação quando as partes não têm, por exemplo, uma faca no pescoço, como é um compromisso de efetuar uma dispensa em massa, né, e elas têm um ambiente negocial muito mais propício, né? A gente tem uma frase muito conhecida do Jorge Seri, que ele fala que no passado era a lei do patrão, né? Hoje a lei do Estado, e que no futuro vai ser a lei das partes, né? E eu acho que é esse o apelo que a gente tem que ter, né? A gente não pode deixar para contemplar ou olhar para a negociação só no momento em que surge uma crise. Eu acho que a gente tem que amadurecer enquanto sociedade, ou enquanto país, enquanto relações sindicais, né, enquanto relações capital-trabalho, para que a negociação ganhe esse tipo de dinâmica, né? Que ela deixe de ser uma negociação para remediar uma situação que já não tem mais conserto, que ela deixe de ser uma negociação para ver se a empresa vai mandar embora um ou outro, se a empresa vai pagar uma indenização maior ou menor. Não. Acho que a gente tem que tentar incutir na nossa sociedade ou na nossa relação capital-trabalho a cultura da negociação, mas a negociação num contexto proativo, a negociação para criar um meio ambiente mais inclusivo, um meio ambiente que proteja o trabalhador, um meio ambiente que proteja também a empresa quando se vê numa condição fragilizada. Então, eu acho que além da pergunta de se a gente tem um país maduro, eu acho que a gente, do seu ponto de vista legislativo, né, do pacto social, eu acho que a gente tem que pensar também como é que a gente faz para chegar em um país que amadureça as relações coletivas de trabalho. Muito bem. Só uma consideração com relação aos sindicatos, né? Nossos professores, grandes professores da PUC, né, sempre tratam dessa questão, e sempre quando nós falamos de sindicatos, são dos grandes sindicatos, né? Porque aquele que só faz número para arrecadar as contribuições aí, eles não devem ser levados em consideração, porque as negociações são zero e mera repetição de lei nos acordos coletivos, né? Mas, infelizmente, né, Duda, o Carlos Eduardo, essa falta de fortalecimento do sindicato sofreu um grande golpe, né? Agora com a reforma trabalhista, com essa questão das contribuições, eles sofreram um grande golpe, né? Então, se já estavam ideologicamente fraquejados, agora essa questão da contribuição fez com que as instituições internas, lá, os jurídicos deles, fossem enfraquecidos, né? Os diretores de base. Então, esse é um problema que nós temos que lidar também, né? Se já tínhamos uma crítica ao sindicato, agora com esse enfraquecimento, né? Embora seja uma grande oportunidade para eles tentarem de outra forma, né, se fortalecer, né, não dependendo de contribuições ali impositivas, mas foi um grande golpe lá também, no movimento sindical lá. Tirza, quer fazer algum comentário, alguma coisa? Que nós estamos já encaminhando para o final.
Tá. Gostaria, sim, em relação a esse ponto que você coloca, né, se nós vivemos num país, do ponto de vista político, maduro, para a questão do enfrentamento da negociação coletiva, e o que eu penso é que a gente tem que pensar se o fato de você trazer essa crítica, né, que alguns aqui, até o Duda coloca, né, o modelo, nós temos um modelo que é o modelo da unicidade, né, a questão do imposto, ela já foi alterada, mas se nós voltarmos nós temos esse aspecto, que é um aspecto legal, mas eu penso que se você tem legislações que elas vão ainda tirando um pouco mais do que nós já conseguimos avançar, a exemplo do que seria uma interpretação do 477A, no sentido de que ele resolve a questão da demissão individual, da demissão em massa, como se fosse, né, dando o mesmo tratamento para a demissão coletiva e para a demissão individual, e você tira esse poder das partes, né, de conversar e de negociar, eu vejo que há um enfraquecimento ainda maior. Então, é aí que você coloca realmente, né, as relações numa condição ainda mais fragilizada. Porque muito do que o exemplo que eu dei das convenções que existem é apenas do que tem de convenções vigentes no último ano. Mas se nós analisarmos as convenções ao longo dos anos, nos últimos 15 anos, teve muito avanço em muitas cláusulas, né? Então, assim, nós sabemos o quanto o fomento da negociação coletiva foi importante para as relações de trabalho. E não vejo só como nas situações que você que a empresa está com a faca no pescoço, né? A gente acompanha muitos casos que você vai discutir. Agora mesmo nós estamos acompanhando em alguns setores a inclusão da mediação nas relações de trabalho, representada por sindicatos de empregados, em sindicatos de empresas. Então, eu penso que é fundamental, né, você ter e as partes aprenderem isso que o professor Renato fala, no mundo se discute, né, as partes que resolvem seus problemas, e a mediação, ela traz muito isso, né, que é a parte perceber que ela é a melhor pessoa para resolver seu próprio problema. E a negociação coletiva, ela é eivada desse caráter, né, dessa força que é necessário para a parte resolver e não levar para um terceiro que muitas vezes ele é alheio àquele problema, ele desconhece o problema, ele vai se inteirar do problema. E eu lembro em um curso que eu fiz fora do Brasil que um juiz ele deu exemplo que numa mediação ele falou para a parte, era uma questão de família, ele perguntou, você ama seu filho? A mãe falou, sim. E aí perguntou para o pai, você ama seu filho? Sim. E aí ele falou, pois eu não amo o filho de vocês. Né? Então, ele quis dar o exemplo de que ninguém melhor do que aqueles pais para conseguirem chegar numa solução para aquele conflito em relação ao filho. Então, eu penso que nas relações de trabalho, ninguém melhor do que o sindicato que representa os trabalhadores daquela empresa e a empresa. Nós sabemos que muitas vezes tem todas essas questões que você coloca, né, do problema econômico, a empresa às vezes ela não tem lá tantas condições de dar uma contrapartida, mas quando você negocia, você discute e as pessoas fazem parte daquela solução, né, eu penso que você evita tantos outros conflitos que depois vão desaguar no judiciário. A gente sabe que acaba sendo esse caminho. Então, a análise que a professora Ivani coloca, né, a discussão do 477, em relação à constitucionalidade e constitucionalidade, ela é fundamental nesse momento, porque se ele não for interpretado nos termos da Constituição, realmente há né, se você simplesmente retira todos os tratados internacionais e a negociação como um direito fundamental, você realmente tem uma inconstitucionalidade. Então, eu penso que o Brasil, ele não, realmente, nós não vivemos num país que está maduro, mas penso que se nós fortalecermos legislações que enfraquecem a negociação, aí sim que nós nunca vamos chegar, né, numa evolução dessas relações, que são as relações coletivas e que é um modelo que realmente funciona, que as partes
fazem parte, as partes discutem as regras e estabelecem as regras que vão valer para todos os envolvidos. Muito bem. Leonel, tá sem... essa parte eu não falei nada. Eu posso falar uma coisinha? Sim, claro, professor. Bom, é o seguinte. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma observação ao Carlos Eduardo, não como professor, porque hoje já é mestre. Você citou o Jorge Selle, só que você equivocou da forma de colocar. O Jorge Selle escreveu em 1927, o livro dele. Então, ele disse o seguinte: ontem era a lei do patrão, hoje, em 1927, é a lei do Estado, amanhã é a lei das partes. Está entendendo? Hoje é a lei das partes. Ele escreveu em 1927. A Europa é toda em direito das partes, em todas as áreas. Nós é que estamos atrasados aqui. Nós é que estamos atrasados no Brasil. Então, nós temos que avançar. Agora, eu vou discordar do meu querido Leonel Masqueto para dizer o seguinte: Leonel, quando eu era pequeno, eu aprendi uma frase que você deve ter aprendido também. O ótimo é inimigo do bom. Não dá para esperar o pacto social como no Brasil, como o pacto de Moncloa. Não dá, a gente tem que ir resolvendo as coisas na medida do possível. Então, nesse caso aí do 477A, eu diria para a Tirza que mais importante do que uma inconstitucionalidade material, de que conflita com a Constituição, que é mais complexa, há uma inconstitucionalidade formal. O artigo 7, inciso 1º, fala em lei complementar, com quórum especial, entendeu? A inconstitucionalidade é formal e eles regulamentaram a despedida coletiva no afogadilho, como foi essa lei da reforma trabalhista, no tapa, na calada da noite, como já falaram aí. E puseram, estão equiparando. Esse é o ponto fraco. Agora, quero dar uma notícia para vocês. O doutor Aristeu, ele colocou no chat aí, vocês podem, viu, Leonel, pode abrir o chat. Ele já encaminhou a minha proposta para a diretoria dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos, que eu me proponho a fazer a sustentação oral, pro bono, sem dinheiro nenhum, dessa questão da ação direta de inconstitucionalidade 6142, perante o Supremo. Sim, eu já li. Já vi aqui no chat, já, é rapidinho. E ele me mandou mais um contato, Leonel, com o Sindicato Aeroespacial, que é um outro sindicato de trabalhadores, porque o dele é metalúrgico. Agora tem dos trabalhadores não metalúrgicos que trabalham na Embraer, que está no processo também. E o advogado vai entrar comigo, se ele quiser dar a segunda procuração, eu aceito 2 procurações também pro bono. Eu vou fazer isso pela justiça no Brasil. Era isso. Tá bom, professor, muito bom, parabéns, é isso aí mesmo. Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui de leigo, né? Se eu fosse presidente do país, eu ia colocar o senhor como ministro da Justiça, tá? Isso tem um fim, que é o fim a sua voz ser ouvida por mais gente, entendeu? Infelizmente, né, a sua consciência, essa sua sanidade é ouvida por poucas pessoas, né? Isso é um lado um pouco triste. Mas o senhor, nas tribunas do Supremo, se fará ouvido aí pela uma imensidão de pessoas, eu não tenho a menor dúvida disso. Aliás, o professor é um dos maiores tribunas que nós temos aqui nesse país, eu não tenho a menor dúvida. Nas nossas aulas, o senhor sempre dá como é que fala? Um gostinho do que é, e quem já viu o senhor na tribuna já sabe que é uma coisa esplendorosa. Eu, como eu disse, estou com um pouco de dó do pessoal do Supremo lá, com data vênia, né, com a palavra. Deixa eu te contar uma coisa. Para mim, seria coroamento da minha atividade como advogado sustentar no Supremo. Há 2 meses atrás, Leonel, eu fiz uma sustentação online, virtual, perante o plenário da SDI 2, daquele famoso caso do Banespa, do Santander, sabe? Que está tramitando há 23 anos. Né? Foi uma ação civil pública em defesa de 8.400 trabalhadores, dos quais já morreram 3.000. E eu fiz eles entraram com ação rescisória depois do processo passar 6 anos
no Supremo Tribunal Federal. O Santander entrou com uma rescisória e eu fiz a sustentação perante a SDI 1. Ganhei de 8-1. 8-1, julgando improcedente a ação rescisória. Agora eles entraram com recurso extraordinário, já contra-razoamos o recurso ordinário e tudo indica que vai ser denegado por falta de repercussão geral. Se é por falta de repercussão geral, pelo regimento interno do TST, o processo vai para uma sessão especializada que manda arquivar. Só restaria a eles a reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Então, se eu for sustentar perante o Supremo, eu faço pro labore, porque isso, para mim, é uma honra, não é? Um coroamento da minha advocacia. Só queria dizer mais uma coisa. Você que disse que eu afastei-me das lides jurídicas, eu queria dizer o seguinte: eu sou membro da Academia Brasileira de Direito... Da PUC, né? Da PUC, pelo amor de Deus, tá vendo? Mas do direito, não, eu só queria dizer, eu sou membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e nós já escrevemos 2 livros, e o último deles sobre liberdade sindical, e o outro foi sobre o reflexo da pandemia no direito do trabalho. Eu escrevi um texto de 60 páginas, que está lá publicado. Então, se vocês entrarem no site da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, nós temos lá uma biblioteca virtual. O meu trabalho é o mais simples de todos, mas tem trabalhos lá maravilhosos de ministro do TST, tribunais regionais, juristas. Eu recomendo a vocês entrarem no site da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Inclusive, tem um evento próximo agora que o senhor, inclusive, é um dos encabeçadores, se não me falha a memória. Exatamente. Eu vou debater com aquele professor da Unicamp, que foi ministro da Dilma Rousseff. Ele vai expor e eu vou... vai ser interessante, porque como ele é estatizante e eu sou privatista, eu defendo as empresas privadas para impulsionar o país, você sabe disso, né? Sempre defendi. Até isso faz parte da doutrina social da Igreja Católica. A economia tem que ser tocada por empresa privada, porque a empresa pública é incompetente, é corrupta. Está entendendo? Veja o que fizeram aí com a Embraer. Com a Embraer, não, com a Petrobras. Então, vai ser uma discussão boa, porque eu vou entrar com a defesa do princípio da liberdade, livre iniciativa, da livre concorrência da Constituição. Vai ser interessante. Obrigado. Muito bem, professor Renato. Então, eu estou já iniciando aí, partindo para nosso encerramento. Eu queria agradecer cada um dos professores, o professor Carlos Eduardo, a professora Tirza, o professor Ivani, o professor Renato, o professor Paulo Sérgio mandou aqui uma mensagem do WhatsApp dizendo que ele tinha esse compromisso, pediu de novo excusas a todos por conta da ausência dele. Agradecer de novo a ASP, na pessoa da presidente Viviane, também ao Eduardo Viveiros, do pessoal cultural, do Departamento Cultural, ao pessoal, todo o pessoal técnico da ASP, as pessoas que estão agora com a gente ajudando. Queria agradecer cada um dos quase 300 inscritos aí, 200 e poucos inscritos, pela atenção, pelo carinho, e dizer que nós nos propusemos a fazer um evento em 2 horas e estamos aí, em respeito a todos, aí concluindo isso. Professora Ivani, renovo os parabéns de novo, né? E o meu carinho especial à professora, tá bom? Muito obrigado a todos e até um outro momento e um breve momento.